A paz do Senhor Jesus a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas que nos dão a honra de estar conectados junto conosco nesta manhã de segunda-feira. Está iniciando uma segunda-feira no estado do Rio Grande do Sul, já com chuva, né? Chuva, mas Deus sabe de todas as coisas. Convidando os nossos queridos e amados irmãos também para se inscreverem lá no nosso canal, né? Do YouTube, Pastor Raimundo Clenir, e assim compartilhar os nossos vídeos. Também você, meu irmão, minha irmã, que ainda não tem o nosso aplicativo, né, da nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório, estado do Rio Grande do Sul, faça o seu pedido aí, né, pelo nosso número do WhatsApp, 51 é a nossa área, 99690-7536, enviaremos, você baixa aí no teu celular, e por 24 horas você tem aí, né, os nossos programas, e mais de 3.000 louvores para que você possa ouvir o dia inteiro. A nossa rádio Cristo Vive, ela é 24 horas no ar, né? 24 horas no ar de louvor, né? E também todos os dias, às 9 horas da manhã, o nosso programa também vai ali pela nossa rádio. É fácil, muito fácil. A gente envia o aplicativo, você clica em cima, baixa ele no celular e aí você pode ouvir durante 24 horas louvores. Tá bom, meus irmãos? Vamos então para a palavra de Deus. Vamos para a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Nesse dia, no capítulo 3 do Evangelho do qual escreveu Marcos, né? Do qual escreveu Marcos no capítulo 3, do versículo 31. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 3 e no versículo 31, nos diz a Bíblia Sagrada o título: A família de Jesus. A família de Jesus. Diz assim no versículo 31. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: Olha tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhe respondeu dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. É uma pena que nós que nos criamos sem entender a Bíblia Sagrada, sem conhecer o verdadeiro Evangelho, nós tinha Maria, como a Maria, a Virgem Imaculada, né? E só imaginava uma coisa, que ela era virgem. Mesmo casando com José, nós imaginava que ela era virgem, porque ela concebeu a Jesus Cristo, Filho de Deus, através do Espírito Santo. E nunca aprendemos, nunca ninguém nos orientou de que Jesus tinha irmãos e irmãs aqui na face desta terra. Então, quando Jesus começa o seu ministério terreno, aos 30 anos de idade, ele começou o seu ministério na terra, quando ele sai do Rio Jordão, quando ele começa a andar pela Judéia, pela Galileia, levando a mensagem da palavra, que as multidões começaram a o seguir porque
viam os milagres que ele fazia e ouviam muitos, né, que estavam na redondeza, nas vilas, nos bairros, de que tinha surgido um profeta. Então muitas pessoas iam ter com ele aonde ele estava. A paz do Senhor ali, meu irmão Marcos, né? A irmã Marinês, sejam bem-vindos nessa manhã. E muita curiosidade ocorria, né? Porque até então ele já tinha 30 anos de idade, era um ser humano que vivia na sociedade, que também trabalhava na carpintaria junto com seu pai. E após terem casado José e Maria, eles tiveram filhos e filhas, filhos homens e também filhas mulheres. Mas, como a Bíblia não fala no nome das mulheres, as irmãs de Jesus, né? Aqui a Bíblia diz que ele estava fazendo a obra, estava pregando, e muita gente estava ali assentado e outros em pé na volta dele. E diz a Bíblia que, de repente, talvez sentira falta, porque ele não estava em casa por um determinado tempo. Diz a Bíblia que nisso chegou sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, então Jesus estava ensinando no templo, mandaram chamá-lo ele. Muita gente estava ali na volta dele. E essa gente que estava ali, né, sentada na volta dele, alguém disse: olha, tem alguém ali de volta, ali do lado de fora, que não adiantaram no templo onde você está pregando. E ele responde: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão ali do lado de fora à tua procura. Viu? Então, se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que alguns irmãos de Jesus a Bíblia cita o nome, e irmãs a Bíblia não chama por nome, oculta o nome, mas ele tinha irmãs. E diz assim, ó, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão do lado de fora à tua procura. Aí, quando Jesus dá a resposta, ele também dá a resposta diferente daquilo que muitas vezes eles estariam esperando. E ele, então, no versículo 33, lhe respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Ele estava ali falando como Deus. Quem é minha mãe e meus irmãos? Aí no versículo 36 diz assim, ó, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, quer dizer, a vontade do meu Pai, este é meu irmão e minha irmã e mãe. Ele estava falando aqui na parte espiritual. Todos aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus são meus irmãos, irmãos espirituais, não irmãos carnais. Irmãos carnais eram aqueles que foi gerado por Maria, no qual ainda muitos dizem hoje chamando de Virgem Maria. Ela até foi virgem antes de casar com José, mas depois ela teve filhos e filhas. Para que algumas pessoas saibam, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13,
Eu vou voltar aqui para que os irmãos possam. Mateus capítulo 13, no versículo 55, a Bíblia também fala, né? A Bíblia também fala. Mateus capítulo 13, eu vou ler aqui para que os irmãos possam entender. Também fala dos irmãos e irmãs de Jesus, né? Capítulo 13, no versículo 55 do Evangelho de Mateus, né? Do versículo 53 para frente, diz assim: Jesus prega em Nazaré, a cidadezinha onde ele vivia, né? E é rejeitado pelos seus. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus. Diz aqui no versículo 53 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus: tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: donde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Aí diz o versículo 55: não é esse o filho do carpinteiro? Quer dizer, não é esse o filho de José? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos? Olha aí, olha como ele tinha irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Esse Judas aqui não é o Iscariotes, tá? Esse Judas aqui é um outro Judas. Existia 3 Judas, tá? Na Bíblia Sagrada. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então, eles acostumados naquela época a vivenciarem Jesus, eles tinham como filho de José e Maria. E de repente, após os seus 30 anos, quando ele completa 30 anos, que ele é batizado por João no Rio Jordão, quando ele, no capítulo 4 de Mateus, ele vai para o deserto e foi tentado por Satanás e ele jejuou 40 dias e 40 noites, começa ali o ministério terreno de Jesus. E é por isso que muitas pessoas não entendem, não entendiam no momento, e diziam: mas para aí, nós conhecemos muito bem esse moço, nós conhecemos muito bem esse cidadão, ele vive ali em Nazaré, uma cidadezinha humilde, simples. Ele é filho do carpinteiro José. Ele ajuda seu pai na carpintaria. E como que de uma hora para outra ele se diz ser filho de Deus, ele começa a operar milagres e as multidões começam a seguir a ele. E como é que a gente não entende, não compreende que ele tem irmãos e irmãs? Deus é tão tremendo que tem algumas coisas que ele oculta da sociedade que elas ficam curiosas para saber os mistérios. E tem mistério que Deus tem reservado. E aqui nós vimos que por isso que o ministério de Jesus terreno não foi compreendido por muitas pessoas. Não foi entendido por muitas pessoas. Porque foram 30 anos de idade que ele tinha
que ele viveu naquela sociedade, trabalhando com seu pai. De repente ele vira pregador do evangelho. Não cursou as faculdades da época. Aí ele começa a se encontrar com as pessoas e sabe que as notícias, os noticiários ruins, eles se espalham demais. E de repente começa a notícia a sair pelas vilas, pelos bairros da cidade, de que o filho de José está agora se dizendo que é filho de Deus. Está agora dizendo que veio dos céus. E isto começou a confundir a cabeça das pessoas. Só que por onde ele andava, muitos milagres aconteciam. Pessoas endemoniadas eram libertas. Pessoas começaram a ouvir a palavra e começaram a se converter ao evangelho. E aí nós vimos aqui no versículo 56 do capítulo 13 de Mateus, que diz assim, ó: não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem então, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Ele está dizendo, bom, eu sou profeta, mas vocês não querem me honrar. Vocês não estão me honrando. Estão vendo sinais. Está aí meus irmãos. Está aí minhas irmãs. Está aí a minha mãe. Mas eu estou pregando o evangelho e vocês não creem. Aí diz a Bíblia Sagrada, no título que nós lemos, que ele não pôde fazer muitos sinais ali em Nazaré, onde ele vivia, porque nem os seus irmãos criam nele. Ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. De quem? Do povo de Nazaré. Daqueles que moravam em Nazaré. Porque eles conheciam Jesus. Assim também acontece com a minha e com a tua vida. Porque ele nos conhece antes de que nós éramos convertidos. Depois que nós se convertemos ao Senhor Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus, muitos dizem assim, mas aquele ali não era o que jogava mini-snook conosco? Aquele ali não era aquele que bebia conosco? Aquele ali não era aquele que jogava bola junto conosco? Era. O verbo era, é passado. E agora nós estamos vivendo no presente. E no presente aquilo que nós fazia, nós não fizemos mais. Então Jesus não era mais o carpinteiro. Jesus ali agora fazia demonstração de por que ele veio na face da terra. Fazer a obra de Deus que foi-lhe mandado por seu Pai que está nos céus. Ele veio obedecer o ide. E quando ele diz que foi enviado dos céus até a terra,
enviado por Deus, é claro que surgiu muitas dúvidas na cabeça das pessoas. É claro que muitas pessoas duvidavam. Por quê? De repente surge alguém com a palavra do reino, pregando o evangelho de boas novas, anunciando o céu, anunciando a salvação, enquanto o povo daquela época ainda estavam acostumados com as leis do Antigo Testamento. Chega alguém que diz que desceu do céu. Como desceu? Se eles não viram pessoalmente. É um mistério que estava oculto, em que Deus, através do seu Filho, veio se revelar. E muitos, por certo, não entendiam de que Jesus tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza terrena, que foi concebido no ventre de Maria, gerado através do Espírito Santo. E ele tinha a natureza divina, espiritualmente Deus. Ele sentia canseira e enfado, mas ao mesmo tempo ele dizia em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, olha aí, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quando ele está dizendo esta palavra, ele está falando como Deus, o Filho de Deus. No meu corpo físico, eu tenho canseira, mas no meu corpo espiritual, eu não me canso, porque eu sou Deus. Então, pregar naquele momento, para aquelas multidões, eles ficaram pasmos, parados, e diziam assim, pô, nós conhecemos ele, nós sabemos aonde ele mora, nós sabemos de quem ele é filho, nós também conhecemos as suas irmãs, nós também conhecemos seus irmãos, e agora ele surge dizendo para nós que ele é filho de Deus. Só que tem uma coisa, nós estamos observando que realmente muitos milagres estão acontecendo. Nós estamos acreditando que muitos milagres estão acontecendo através da sua vida. E aqui, para completar, eu vou lá para Marcos. Sabe por que eu vou para Marcos? Eu vou para Marcos para dizer que quando ele começou a pregar, ele pregou uma parábola, que era a parábola do semeador. E para falar dessa parábola, do qual eu tinha falado da família de Jesus, que muitos não criam nele, essa parábola, ela vai completar o porquê que muitos não criam nele. Por que muitos não acreditavam nele? Porque no título da palavra em Marcos, no capítulo 4, ele fala da parábola do semeador. Ele está falando dele mesmo. Seja bem-vinda aí a nossa missionária irmã Márcia. Deus abençoe, né? Nossa missionária irmã Isabel Ribeiro, dali de Capão da Canoa. Deus abençoe. E nós vamos completar agora quando ele fala da parábola do semeador, que o semeador saiu para semear. Aqui ele vai falar algo. É do semeador que saiu semear a semente. E quando ele vai falar aqui de que o semeador saiu para semear a semente da palavra de Deus.
E há 3 tipos de coração com essa semente espiritual que é a palavra. Preste bem atenção, que muitos vão entender e outros também não vão entender. Muitos entenderam e muitos não compreenderam. Quando Jesus falou assim, voltou Jesus a ensinar à beira-mar. E reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, tá? Onde se assentou, afastando-se da praia. Botou o barquinho para dentro da água. E dali de dentro do barco, para que ele pudesse pregar e a multidão não ficar lhe oprimindo, para que eles pudessem ficar ouvindo à beira da praia. Tá? Ele se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira do mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, preste atenção. No decorrer do seu doutrinamento, quer dizer, ensinamento, ele dizia, ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Olha a parábola. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, dizendo, o semeador agora semeando na terra. Ele está falando do agricultor, que saiu com as mãos cheias de semente para semear. E umas caiu, tá? À beira do caminho. Elas caíram, a semente. E vieram as aves e comeram. A semente caiu à beira do caminho. Tem os passarinhos. As aves vieram e comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde há pouca terra. A terra era pouca. E logo nasceu, visto não ter profundeza na terra, né? Visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou a semente. E porque não tinha raiz, secou-se. Preste bem atenção, que depois nós vamos falar o tipo da semente, o tipo da terra, e explicar o porquê muitas vezes há esse 3 tipos de coração. E há esse 3 tipos de terra. Terra rochosa, terra seca e terra boa. Versículo 8 do capítulo 4. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por 1. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós vamos ver que a multidão ouvindo esta palavra, esta parábola em que ele estava se comparando, elas não entenderam. As pessoas não puderam entender. Porque ele estava falando de 2 partes. O semeador que semeava a semente, aonde a semente caiu, aonde a semente foi plantada, e 3 tipos de solo. Primeiro solo caiu pelo caminho. São as pessoas que tu vai, evangeliza, a semente até adianta no coração, mas logo em seguida elas se desviam. Não tem como base em crescer naquele coração. Elas até ouviram a palavra, mas as coisas do mundo sufocaram. As coisas do dia a dia sufocaram. E a palavra não pôde germinar, porque caiu à beira do caminho. As aves dos céus vieram e comeram a semente. Quer dizer o quê? Você pregou a palavra, mas outras pessoas vieram e disseram para elas,
Que nada. Você quer ser crente? Vai ser crente, que nada, segue a tua vida. Essas aves de rapinas são as pessoas más, que não têm o conhecimento da verdade, mas também não quer que aquelas que estão ouvindo a verdade tenham conhecimento. Aí o que a semente não frutifica, e a semente é a palavra. Viu? Aí nós vamos ver um outro tipo de terra, que é uma terra rochosa. O que é uma terra rochosa? Uma terra rochosa você vai semear, tem pouca terra, muita pedra, o sol é castigante, seca, torra a semente, e a semente não germina, ela não nasce. Então tem coração rochoso. Tem coração duro, você perde tempo, você prega, você evangeliza, você ajuda, mas a palavra não surte efeito. Por quê? Porque não consegue penetrar a palavra dentro do coração para germinar. É coração de pedra, é coração duro. A palavra não tem consistência de adentrar. Ela não dá crédito. Ela não acredita que aquilo que tu estás falando vem de Deus. E aí o que acontece? Não germina. Não cresce. Às vezes você leva 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos evangelizando uma pessoa. Termina você desistindo. Porque a palavra não surte efeito. Ela não germina. Aquela pessoa tem o coração endurecido. Viu? Então a primeira caiu à beira do caminho, pessoas evangelizadas, mas que não deram crédito. Semente não germinou. O segundo tipo de coração, o segundo tipo de pessoa, são pessoas de coração duro. Mas nós vamos para aquelas pessoas, você vê que a parte é 2 contra 1. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 22,14: muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Viu? Aí nós vamos ver aqui 2 partes contra 1. Agora nós vamos, tá? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por 1. Quer dizer, você pregou para uma pessoa, ela deu crédito na palavra, ela acreditou na palavra, ela confiou na palavra, ela entregou a vida para Jesus e a palavra germinou. A palavra fluiu. A palavra fez morada no coração daquela pessoa. Ela se converteu. Ela mudou de vida. Então ela germinou. Mas você já parou para notar que muitas vezes nós queremos forçar as pessoas a ser crente, a ser cristã, a confiar na palavra, a dar crédito àquilo que nós falamos, e nem todos acreditam, e nem todos têm a mesma fé, e nem todos têm a mesma confiança, e nem todos vão aceitar a palavra do jeito que você fala. Então, há 3 tipos de coração, mas há uma só semente. Uma só semente, que é a palavra. O semeador que saiu para semear, Jesus disse que era ele. E hoje ele deixou nós que somos os semeadores da última hora. Alguns vão crer, alguns não vão crer. Alguns vão aceitar, alguns não vão aceitar. Alguns vão rejeitar. E o que eu posso fazer, você diz? A tua parte. A semente está na tua mão. O teu trabalho é semear. Quem dá o crescimento não é você. É a terra. A semente tem que ser lançada na terra. E nem toda a terra está preparada para receber a semente. E nem toda a terra vai estar apta para que essa semente venha germinar e frutificar. São alguns corações que vão aceitar, e outros corações não vão
aceitar. Mas o nosso papel é pregar. E é isso que eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo. Estou semeando. Algumas pessoas ouvem, agradecem, mas ao passar do tempo elas desistem. Porque a palavra foi lançada, mas ela não encontrou guarida no coração de algumas pessoas. E outras, elas se saciaram com a palavra. Elas remoeram a palavra, elas se alimentaram com a palavra. E quando elas se alimentam com a palavra faz efeito. A palavra, essa semente, aí ela vai germinar. Ela vai frutificar. Porque a palavra, ela também é tida como água. E se você jogar a semente na terra seca e não vir chuva, a semente morre por causa da sequidão. Então tem que ter água. E a própria semente é a palavra, e a própria semente é a água, que ela vai saciar a tua sede espiritual, meu irmão. A tua sede espiritual, minha irmã. Estudo bíblico gratuito nesta manhã. Não precisa pagar nada. Não precisa enviar Pix. É Jesus falando conosco. Abra o teu coração e deixa a palavra germinar. E se ela germinar, você vai colher muitos frutos. Vamos orar? Vou orar. Chega por hoje. Amanhã tem mais, se Jesus não voltar. Coloque o teu pedido de oração, que nós estaremos orando por você. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na tua presença. Quero te agradecer por cada um dos teus filhos que estão conectados conosco, que estão ao vivo nessa live. Abençoa cada um dos teus filhos, que esta palavra, que esta semente possa encontrar guarida nos corações de cada pessoa, curando de enfermidades do corpo físico e do corpo espiritual, porque a alma precisa de paz, a alma precisa de socorro, a alma precisa de sossego. E eu quero te pedir, Jesus, que se tiver do outro lado pessoas enfermas, que o Senhor venha curar da coluna, do estômago, dor de cabeça, qualquer tipo, Senhor, de mal, que seja curado nesta manhã, que essas pessoas venham receber, Senhor, a cura do corpo físico e a cura da alma. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e se Ele não voltar, até amanhã, com mais um programa A Voz do Pastor. Fiquem todos com Deus.